Outra questão para a qual nós precisamos atentar é a relacionada ao conceito de abolição crimes, tá? Não é porque uma norma penal foi revogada que houve abolição crimes, não. Pode perfeitamente acontecer da norma penal ter sido revogada, mas a conduta nela descrita estar descrita como criminosa numa outra qualquer existente no ordenamento jurídico. Então, por exemplo, se amanhã acordarmos com a notícia de que o Código de Trânsito brasileiro foi revogado, não terá havido revogação, não terá deixado o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor de ser crime. Porque eu tenho lá o artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, que define essa conduta como criminosa. Então, houve, nesse caso, houve a revogação de uma norma, mas a conduta continua descrita como criminosa numa outra qualquer existente no ordenamento jurídico. Para não contar as hipóteses de continuidade normativa típica, né? Quando uma norma é revogada, mas a lei que revoga traz uma outra norma que prevê aquela conduta como criminosa. Acontece, por exemplo, ou aconteceu, por exemplo, no Código, na Lei Antidrogas, né? A Lei 6368 de 1976, ela foi durante muitos anos a lei que regiu a questão das drogas no país. Foi substituída no ano de 2006 pela Lei 11.343 de 2006. E revogados os dispositivos que tratavam do tráfico na 6368 de 76, a lei continuou trazendo como criminosa a conduta do tráfico de drogas. Então, a rigor, não houve, nesse caso, abolição crimes, né? Porque o que houve foi uma continuidade normativa típica. Condutas que antes estavam previstas na 6368 de 76, revogada pela 11.343, agora se encontram previstas como criminosas na 11.343, ok? Muito bem. Outra questão. Muitas vezes, nós estamos aqui falando de retroatividade da lei que beneficia e retroatividade da lei que prejudica. Muitas vezes existe aquela dúvida de qual seria a lei melhor. Não é? Então, muitas vezes, nós temos aquela questão de não entendermos, porque uma traz aspectos que são melhores e a outra traz outros aspectos que são melhores ainda. Enfim, muitas vezes há uma dúvida a respeito de qual seria a melhor lei. Havendo dúvidas a respeito de qual seria a melhor lei, uma coisa é certa: o Código Penal Militar afirma expressamente a impossibilidade de combinação. Nós não podemos combinar. Leis não podem ser combinadas. Não se pode pegar a parte melhor de uma lei e combinar com a parte melhor da outra lei. Nosso Código Penal, diferente, por ter adotado uma solução diferente do Código Penal Militar, ela não prevê expressamente a impossibilidade de combinação de leis, o que leva a discussões doutrinárias e jurisprudenciais a esse respeito. Porém, podemos afirmar, de acordo com a nossa doutrina amplamente majoritária e de acordo com a jurisprudência dos nossos tribunais superiores, ser impossível a combinação de leis para que se extraia a melhor. Inclusive, para que se extraiam melhores aspectos de cada uma delas, fazendo-se com que se tenha uma terceira lei, né? Então, essa impossibilidade de combinação de leis é trazida pela nossa jurisprudência de forma, nos nossos tribunais superiores, isso aí é quase que uníssono, inclusive com súmula do STJ que trata dessa matéria. A súmula 501 do STJ fala da impossibilidade de combinarmos a Lei 6368 de 76, que trazia uma pena de 3 a 15 anos para o tráfico, com a diminuição de pena do tráfico privilegiado, trazido pela 11.343. Súmula 501 é expressa nesse sentido. Então, também, repetindo, vedada, de acordo com o entendimento amplamente majoritário, a combinação de leis para a extração do melhor de cada uma delas. Com relação às leis processuais, as leis processuais não são aplicáveis, não são aplicadas como são aplicadas as leis materiais. Ou seja, não existe, com relação às leis processuais, regra de retroatividade e irretroatividade. As leis processuais são aplicadas de forma imediata. Uma parte da doutrina a qual eu me filio entende que não devemos trazer essa regra
ao extremo. Uma parte da doutrina, repito, a qual eu me filio, dirá o seguinte, que há leis processuais e leis processuais. Há normas processuais e normas processuais. Por quê? Porque existem normas processuais que falam sobre direitos e garantias fundamentais. Se essas normas processuais tratam de direitos e garantias fundamentais, elas devem ser tratadas como são tratadas as normas penais. As normas substanciais de direito material. Então, eu posso dar para vocês aqui um exemplo da lei penal, da lei processual, que suprimiu o recurso de protesto por novo júri. Na minha opinião, ela não poderia ser aplicada retroativamente. Ela só poderia ser aplicada para os fatos ocorridos da sua vigência para frente, porque ela tangencia questão de direito e garantia fundamental. Ela suprimindo um recurso, ela, evidentemente, vai ferir, ela vai, ou melhor, ferir não, mas ela vai atacar, ela vai de encontro àquela norma que fala da ampla defesa, né, com todos os recursos inerentes. De sorte que, na minha opinião, ela não poderia ser aplicada de forma retroativa. Porém, o que eu penso, mais uma vez, não é importante. Eu sempre falo das duas correntes, para que vocês saibam as duas correntes e saibam a corrente mais importante. De acordo com o entendimento amplamente majoritário, não se há que fazer essa distinção. Normas processuais são normas processuais e são aplicadas de forma imediata. Inclusive, foi esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal com relação à supressão do protesto por novo júri. Foi esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do STJ lá em 1990 com relação à lei dos crimes hediondos, quando vedava a concessão de liberdade provisória. Então, eles entendem, sem quaisquer exceções, que norma processual se aplica imediatamente e acabou. Ok? As normas híbridas. Nós temos normas que combinam aspectos processuais com aspectos penais. E eu poderia... O exemplo máximo disso é a norma 366 do Código Penal. A norma do artigo 366 do Código Penal, ela fala de questão de direito material, quando fala sobre prescrição, e fala sobre questão de direito processual, quando ela fala de suspensão do processo. Como tratar essas normas processuais? Cindi-las? Dividi-las? Dividir o aspecto penal, separar o aspecto penal do aspecto material, para que o aspecto penal seja tratado como norma penal e o aspecto material tenha aplicação imediata? Bem, a resposta é não. Nós não podemos cindi-las. Quando estivermos diante de uma norma híbrida, o que nós devemos fazer é tratar essa norma híbrida como um bloco único. Eu não posso cindi-la. E quando tratá-la como um bloco único, eu vou olhar a sua parte material e vou perguntar: a parte material, ela prejudica ou a parte material beneficia? Se a parte material beneficiar, a norma volta como um todo, a parte geral e a parte processual. Se a parte material prejudicar, como aconteceu com o artigo 366 do Código Penal com a redação da Lei 9271, piorou, a parte material é pior, a parte material é prejudicial, a norma não pôde voltar nem a parte material, nem a parte processual, ok? Então, isso é também algo para que nós devemos prestar uma atenção bastante especial. Bem, eu creio que com relação às normas penais e aplicação da lei penal no tempo, nós tenhamos aqui tratado dos principais tópicos, como é o objetivo do nosso curso, que é um curso intensivo para você que vai fazer prova para o Ministério Público, para a magistratura. Vamos agora tratar das questões referentes à lei penal no espaço. Quando nós falamos de lei penal no espaço, nós queremos perguntar o seguinte: onde aconteceu o crime? No tempo, quando? No espaço, onde aconteceu o crime? E, com relação a esse tema, o nosso Código Penal, no artigo 6º, optou pela utilização da teoria da ubiquidade. Considera-se praticado o crime no lugar da ação ou da omissão, bem como no lugar em que se deu ou deveria se dar o resultado. Lembrar que, com relação a esse tema, usamos o princípio da ubiquidade, mas o Código Penal Militar, embora use a ubiquidade como regra, traz uma exceção.
O Código Penal Militar, quando fala dos crimes omissivos, diz que os crimes omissivos devem ser considerados praticados no lugar em que a pessoa deveria realizar a ação que omitiu. Ok? Então, é também importante sabermos dessa regra, porque às vezes nós olhamos só o Código Penal e pode acontecer de, numa pergunta de prova, desejarem saber de vocês legislação como um todo, né? Desejarem saber de vocês se vocês conhecem a legislação como um todo e não apenas a parte de direito, não apenas a parte do Código Penal, né? É preciso que você, num concurso desse nível, que você conheça todo o ordenamento, que você saiba as exceções, enfim. E essa que é a grande dificuldade do nosso estudo, né, queridos? Mas vocês podem. Vamos lá. Estão preparadíssimos para isso? Vamos lá. Então, continuando aqui, falando sobre a ubiquidade. Esse princípio da ubiquidade, ele é muito caro, principalmente quando se trata de crimes à distância. E não vamos confundir crimes à distância com crimes plurilocais, tá ok? Quando nós falamos de crimes à distância, nós estamos falando de crimes em que a ação ou omissão ocorre num país e o resultado em outro país. Então, nós podemos ter isso perfeitamente em zonas de fronteira, e aqui no Brasil, eu quero citar as fronteiras do Sul, ali, a questão ali, por exemplo, de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, no Paraná, que está ali, ladinho do Paraguai, do ladinho da Argentina, e a gente fica brincando de visitar 3 países, né? Eu fui para o exterior, para a Foz do Iguaçu, aproveitei de uma passadinha, né? No Paraguai e também, por que não, ali em Porto Iguaçu, na Argentina, fui fazer umas comprinhas, né? Então, vamos lá. Quando nós falamos sobre isso, é importantíssimo que você saiba que nessas hipóteses de crimes à distância, o princípio da ubiquidade, ele ganha uma relevância tremenda. Porque se, por exemplo, uma pessoa for atingida em Foz do Iguaçu e levada ferida para Porto Iguaçu, na Argentina, onde vier a óbito, o crime foi praticado onde? No Brasil ou na Argentina, porque nós adotamos a teoria da ubiquidade, no artigo 6º do nosso Código Penal, ok? Agora, o que é mais importante a respeito dessa questão é que isso não se aplica, essa norma não se aplica aos chamados crimes plurilocais, porque os crimes plurilocais são aqueles cuja ação, omissão e resultado acontecem em diferentes comarcas, mas dentro do mesmo país, tá ok? Mas vamos voltar aí. Bem, todas as vezes que nós usarmos o princípio da ubiquidade, nós devemos lembrar que o princípio da ubiquidade diz que o crime se considera praticado no lugar da ação ou da omissão, bem como no lugar onde se deu ou deveria se dar o resultado, ok? Mas temos que ter cuidado também na análise dessa última parte, em que se deu ou deveria se dar o resultado. Explico o porquê. Mais uma vez, tem sempre alguma coisinha por trás, né? Vamos lá. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que uma pessoa desejando matar uma pessoa bastante influente aqui no Brasil, que mora ali na Praia de Boa Viagem, no Recife, ela mande uma carta lá da Itália, e essa carta ela vai ser uma carta bomba, e a bomba vai ser acionada no momento da abertura da carta pela pessoa aqui no Brasil. Tá ok? Vamos imaginar, contudo, que por alguma razão essa carta não venha a explodir. Vamos imaginar que a carta não venha a explodir, tá ok? Vamos imaginar que por algum defeito, por alguma razão alheia à vontade do agente, a carta não tenha explodido, embora a pessoa tenha feito a abertura da carta lá na Praia de Boa Viagem. Nesse caso, eu posso considerar o crime praticado lá na Itália ou aqui no Brasil. Agora, porque é o lugar onde deveria se dar o resultado, embora não tenha se dado o resultado. Agora, eu quero mudar um pouquinho e quero dizer para vocês o seguinte, que vamos supor, né? Então, esse crime aconteceu também no Brasil. Esse crime aconteceu na Itália e no Brasil, porque aqui deveria se dar o resultado. Mas vamos agora imaginar que essa carta tenha sido postada em Milão, e por alguma razão, o avião que traria essa carta, ou que trazia essa carta, ele teve uma parada em Roma, e as autoridades romanas conseguiram verificar que havia uma carta-bomba
desativaram, inclusive, ainda em solo italiano, essa carta, que era endereçada a essa figura importantíssima residente na Praia de Boa Viagem, aqui no Brasil. Nesse caso, será que nós poderíamos dizer que o crime também aconteceu no Brasil? Será que a ubiquidade ela nos permitiria afirmar que esse crime aconteceu no Brasil? Porque, afinal de contas, aqui deveria se dar o resultado? Gente, a resposta é negativa. Nesse caso, o crime não se deu no Brasil. Nesse caso, o crime se deu na Itália. Mas Claudinha não deveria produzir o resultado aqui no Brasil? Ok, mas nenhuma parte do iter executório aconteceu no Brasil. O crime não tocou o território brasileiro, de sorte que nós não podemos dizer que o crime aconteceu no Brasil. Esse crime aconteceu na Itália. Agora, preste atenção. Dizer que o crime aconteceu no Brasil ou não aconteceu no Brasil não significa dizer que não se poderá usar a lei brasileira. Por favor, se o crime tiver, pelo princípio da ubiquidade, você puder chegar à conclusão de que o crime aconteceu no Brasil, que aconteceu em território brasileiro, será evidentemente aplicável à lei brasileira, a não ser que tratados e convenções internacionais disponham de forma diferente, porque o crime aconteceu no território nacional e a regra é que se aplique a lei do Brasil aos crimes ocorridos no nosso território. Se não aconteceu no território nacional, nós deveremos verificar se há possibilidade de aplicação da lei brasileira por outro princípio, da extraterritorialidade. Então, por exemplo, voltando à hipótese da carta que foi remetida lá da Itália, que deveria explodir aqui no Brasil, mas que sequer chegou em território brasileiro. Bem, aquele crime não foi praticado no Brasil. Se ele não foi praticado no Brasil, eu não posso usar a lei brasileira pelo princípio da territorialidade. Mas eu tenho que ver, será que eu posso usar pelo princípio da extraterritorialidade? Aí é que tá. Vamos imaginar que aquele homem residente lá na Praia de Boa Viagem seja o presidente da República. Bem, então eu poderia usar a lei penal brasileira pela extraterritorialidade incondicionada do artigo 7(1)A. Se esse homem fosse um brasileiro, não fosse presidente, mas fosse um brasileiro, eu poderia usar a lei brasileira pela extraterritorialidade condicionada do parágrafo 3º, crime praticado contra brasileiro. Não estou dizendo que eu não possa aplicar a lei brasileira porque o crime não foi cometido no Brasil. Eu só quero dizer que pela territorialidade eu não poderia aplicar a lei brasileira porque não foi praticado no Brasil. Mas eu tenho que verificar se foi praticado no Brasil pela extraterritorialidade. Uma outra questão, pegadinha de prova, muita gente pode errar, muita gente pode cair, é o seguinte, e muita gente não presta atenção, é o seguinte, olhem só, vamos imaginar que um japonês tenha sido vítima de um homicídio praticado por um alemão num navio brasileiro, navio de guerra brasileiro, cruzando o Mediterrâneo. Opa! Japonês assassinado por um alemão num navio de guerra brasileiro cruzando o Mediterrâneo? E aí? Primeira coisa que você tem que fazer se perguntarem para você se pode aplicar a lei brasileira. Você vai perguntar onde aconteceu esse crime. Onde aconteceu esse crime? Bem, a ação foi praticada num navio brasileiro de guerra. Embarcações e aeronaves públicas brasileiras são no território brasileiro, onde quer que se encontre. Então, esse crime foi praticado no território brasileiro. Se esse crime foi praticado em território brasileiro, eu posso usar a lei brasileira pelo princípio da territorialidade. E eu não tenho que ficar falando de condições, falta de condições, não. Territorialidade. Eu posso aplicar a lei brasileira pelo princípio da territorialidade, porque esse crime foi praticado no território brasileiro. Como aconteceria com aquela carta se ela chegasse ao Brasil e por alguma razão não explodisse aqui no Brasil, ou se explodisse também, poderia usar a lei brasileira pelo princípio da territorialidade, como aquele exemplo que eu dei da pessoa ter sido alvejada em Foz do Iguaçu e morrer em Porto Iguaçu, poderia aplicar a lei brasileira pela territorialidade, porque o crime também foi praticado em território brasileiro. Tá? Então, existem esses problemas que às vezes as pessoas desconhecem, não estudam, e aqui vocês podem pegar o código no artigo 5º e vocês vão ver o conceito de território brasileiro por extensão,
Porque o conceito de território brasileiro não é só o conceito geográfico, o conceito físico de território, não é só a nossa base geográfica, o nosso espaço aéreo correspondente, não é só nosso mar territorial. Não. Quando nós falamos de território brasileiro, para fins penais, é muito mais, porque existe o conceito de território por ficção. E aí, olhem só exemplos que a pandemia traz. Uma aeronave da Gol Linhas Aéreas, ou da Azul, foi destacada para, a serviço do governo brasileiro, ir buscar insumos de vacina na China. E nessa aeronave, enquanto cruzava o espaço aéreo chinês, logo depois de decolar, um japonês mata um alemão. Não me venha perguntar o que o japonês vai fazer nesse avião, nem o alemão, por favor. Eu quero perturbar aqui o exemplo para a gente poder estudar. Então, vamos lá. Naquela aeronave da Gol Linhas Aéreas ou da Azul Linhas Aéreas, aeronaves privadas, um japonês matou um alemão. Eu posso ou não posso usar a lei brasileira nesse caso e poderei usá-la pela territorialidade ou pela extraterritorialidade. Fácil. Onde aconteceu o crime? Na aeronave. O que a aeronave estava fazendo na China? Pegando insumos para vacina. A mão de quem? Governo brasileiro. A serviço do governo brasileiro. É território brasileiro. Aeronaves privadas a serviço do governo brasileiro, território brasileiro. Então, aquele crime foi praticado em território brasileiro e eu vou sempre poder usar, e repito, a não ser que tratados em convenções internacionais digam o contrário, eu vou poder usar a lei brasileira pelo princípio da territorialidade. Sacou? Outra questão. Vamos imaginar uma aeronave privada brasileira, agora não está a serviço do governo brasileiro não, tá? É uma aeronave privada brasileira no espaço aéreo correspondente ao alto mar. Território brasileiro. Se aconteceu um crime ali dentro, aconteceu em território brasileiro. Uma embarcação brasileira privada em alto mar, território brasileiro. Porque o que determina o território na hipótese do alto mar é a bandeira. Então, território brasileiro. Ok? Essas questões, elas podem trazer muitas confusões. Uma outra questão que eu sempre falo, nas hipóteses de extraterritorialidade, tá? Vamos lá agora. Vamos lá. Um brasileiro matou um francês na hora do desembarque num voo comercial da Air France lá no Charles de Gaulle. O que vai acontecer? Bem, a aeronave, qual era a aeronave? É da Azul. A Azul tá fazendo um voo para lá, tá bom. Então, a aeronave brasileira, da Air France não, quero uma aeronave brasileira, desculpe. Então, vamos lá. Um brasileiro vai matar alguém, vai matar um francês, no desembarque de um voo comercial feito pela Gol Linhas Aéreas, ou pela Azul Linhas Aéreas, lá no Charles de Gaulle. Veja, que estava lá dentro da aeronave ainda. A aeronave privada brasileira em aeroporto estrangeiro, território estrangeiro. Eu poderia aplicar a lei brasileira? Bem, pela territorialidade, não, porque ela foi praticada na França. Agora, eu poderia aplicar pela extraterritorialidade? Bem, quem foi o agente? Foi um brasileiro. Então tu podes aplicar pela extraterritorialidade. Extraterritorialidade condicionada. Terá que observar as condições trazidas pelo parágrafo 2º. Mas vamos imaginar agora, olha só, vamos imaginar agora que o presidente da República, nosso presidente da República, seja ele quem for, ele vai passear na França como presidente da República, tá? Não vai passear na França, não. Ele vai a uma viagem na França como presidente da República e lá tentam matá-lo, não é? Nesse caso, eu posso usar a lei brasileira? Posso, porque princípio extraterritorialidade incondicionada. Incondicionada, porque é crime contra a vida. Crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República no estrangeiro admitem a aplicação da lei penal brasileira pela extraterritorialidade incondicionada. O que significa dizer que mesmo que aquela pessoa que tentou matar o presidente lá na França
presidente brasileiro lá na França, venha a ser processada, julgada, condenada na França, ela poderá ser novamente processada, julgada, condenada no Brasil. O Ema vai responder 2 vezes pelo mesmo crime? Não, porque se abaterá o tempo de pena que cumpriu lá, artigo 8º. Cuidado, porém, com as pegadinhas que são o seguinte: o presidente brasileiro foi fazer uma viagem à França e chegou lá, uma visita, né, à França com o presidente do Brasil, chegou lá, ele sofreu as maiores ofensas, ataques de toda sorte, chamando de todo quanto é nome que vocês possam imaginar. O crime aconteceu onde? Na França. Contra quem? Um brasileiro. Eu posso aplicar a regra da extraterritorialidade? Veja, o inciso 1 fala de crimes praticados contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Não fala de crime praticado contra a honra. Fala de crime praticado contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Esse crime foi contra a honra. Aí você poderia, de forma bastante incauta, dizer: então eu não posso aplicar a lei brasileira pela extraterritorialidade. E você estará errado, porque você pode sim aplicar a lei brasileira pela extraterritorialidade, meu bem. Só que você não vai poder aplicar pela extraterritorialidade incondicionada. Por quê? Você vai ter que aplicar pela extraterritorialidade condicionada, aliás, pela extraterritorialidade mega condicionada, ou ultra condicionada, ou hiper condicionada do parágrafo 3º, porque, afinal de contas, o presidente do Brasil é um brasileiro, e um crime praticado contra um brasileiro no estrangeiro autoriza a aplicação da lei brasileira pela extraterritorialidade ultracondicionada do parágrafo 3º. Por que ultracondicionada? Porque, além das condições do parágrafo 2º, você vai ter também as condições do parágrafo 3º. Só tome cuidado com uma coisa, não esqueça e tome cuidado com uma coisa. Vamos imaginar um brasileiro que foi vítima de tortura no estrangeiro. É? Brasileiro que foi vítima de tortura no estrangeiro, aplica-se a lei brasileira pelo princípio da extraterritorialidade incondicionada. Por quê? Artigo 2º da Lei 9455 de 1997 o diz. Artigo 2º da Lei 1455 de 97, nossa lei de tortura, diz que, em se tratando de tortura praticada lá fora contra um brasileiro ou em local sob jurisdição brasileira, que não necessariamente é território brasileiro, local sob jurisdição brasileira, ou pessoa que ou brasileiro, na hipótese, eu tenho extraterritorialidade incondicionada. Isso é uma exceção trazida pela lei especial ao artigo 7º, parágrafo 3º do Código Penal. Porque nós devemos lembrar que ainda nessa parte introdutória, o artigo 12 do Código Penal diz que as normas trazidas por leis, pela parte geral, são usadas nas leis especiais, salvo se as leis especiais dispuserem de forma diversa. E as leis especiais dispõem sobre várias matérias de forma diversa e sobre elas nós deveríamos optar pela especialidade. Devemos adotar o princípio da especialidade adotando aquela lei especial. E lembre-se também, nessa parte introdutória, lembre-se também da questão referente à contagem de prazos. Os prazos que são penais computam o dia de início, os prazos processuais não computam o dia de início. Também não podemos esquecer, aliás, nós não podemos esquecer quase nada, né? E nessa parte introdutória tem coisa para a gente falar, tem coisa para a gente explorar. É incrível, mas há muito o que ser explorado nessa parte introdutória. Preste atenção para a questão para as questões assim dessa parte geral que muita gente não vê, essas questões de parte geral sobre as quais muitas pessoas não se importam, muitas pessoas elas não atentam, tá? E uma coisa aqui também que eu não falei que é importante que fale, com relação àquelas condições trazidas, né, lá pelo artigo 7º, parágrafo 2º, elas são cumulativas, tá? Elas são cumulativas. Joinha, elas não basta que esteja presente uma delas, é preciso que todas elas
estejam presentes. A ausência de uma daquelas condições fará com que nós não possamos usar a lei brasileira. A ausência de uma delas fará com que nós não possamos usar a lei brasileira. Tá ok? Então, não vamos esquecer, porque muita gente acha que basta uma daquelas condições, tá? E não vamos esquecer também que se ela for incondicionada, em se tratando de extraterritorialidade incondicionada, tá ok? Mesmo que a pessoa tenha sido absolvida no estrangeiro, ela poderá ser novamente julgada no Brasil. Com relação à homologação de sentença estrangeira, que compete ao STJ, não esqueça da súmula 420, que dirá que não é possível a homologação de sentença estrangeira sentença proferida no estrangeiro, não é possível no Brasil a homologação de uma sentença proferida no estrangeiro sem a prova do trânsito em julgado. Tá joia? Súmula 420 do nosso STJ. Olha, gente, então, falei aqui rapidinho, porque tinha muita coisa para falar, mas creio que nós tenhamos falado dos temas mais importantes. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.